Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Áries. Bem-vindo, Áries. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Áries, hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa. Então eu quero que você pense em alguém. Não quero pensar em ninguém, não tem ninguém que eu queira pensar nesse momento. Deixa em aberto. Pode aparecer aí um signo, uma situação, uma circunstância na qual você vai estar conhecendo alguém, tá? E, além disso, eu primeiro tiro a sua energia. Eu vou tirar 2 oráculos para saber como que tá a sua energia aí em relação a relacionamentos. Não é só romântico, tudo, tá? Então nós vamos começar com os oráculos, vamos ver como que tá a sua energia aí. Vamos trazer uma mensagem, né, para ver como é que tá a sua energia aí, tá? Então, depois eu vou tirar o tarô, a sua energia primeiro, para saber aí se pode sair alguma coisa sobre finanças, romance, claro, tá? Mas, então vamos lá. Essa leitura, as minhas leituras, elas não têm data. Você chegou até aqui, aqui chegou até você, essa leitura, ela é sua, tá? Os próximos 30 dias aí, essa aqui é a sua leitura. Vai ter uma mensagem aqui para você, tá bom? Então, e mais alguma? Nós vamos iniciar com uma oração. Qualquer hora do dia, qualquer momento que você vê que essa leitura chegar até você, você tira uns segundinhos para fazer essa oração, tá bom? Vamos lá então. Então respira fundo, vamos lá. Essa leitura ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou se você tem esse signo predominante no seu mapa. Vamos lá? Vamos fazer a nossa oração, vamos pedir orientação, tá? Então respira fundo. Senhor, me dá serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me dê coragem para mudar as coisas que eu posso. E me dê sabedoria para saber a diferença. Senhor, me mostra o que eu preciso saber para melhor servir a sua vontade aqui nesse mundo. Me guia com clareza, discernimento e amor. Amém. Vamos lá então, estamos prontos para a nossa leitura. Vamos lá? Leitura de tarô para o coletivo do signo de Áries. Eu vou embaralhar bem esse deck. Universo, qual é a mensagem que quer chegar para o coletivo do signo de Áries? Vamos lá? Áries, mensagem para o coletivo. Vamos lá. Ok, vamos tirar mais um desse daqui também. Mensagem para o coletivo do signo de Áries. Eu só sou o mensageiro, tá bom? Eu trago a mensagem. Vamos lá então, vamos ver. Primeira carta de vocês está falando aqui o seguinte, vamos ver. Ok, alguém aí pode estar um pouco frustrada em relação a relacionamentos, tá? O que acontece? Vamos lá. O que acontece com a gente quando os nossos relacionamentos não dão certo? Ou dois, ou que mesmo que não dão certo, que eu falo que acabou. Peraí, vamos lá. Porque não é que outro dia eu falei isso em outra leitura, não lembro qual que foi. Não é que não deu certo os relacionamentos, é que deu o que tinha que dar, né? Porque infelizmente tem essa coisa, né? Ai, que pena que não deu certo, mas deu certo. Para muitas pessoas tiveram filhos, como que não deu certo? Criaram alguma coisa, viveram, tiveram grandes momentos juntos. Então não é que não deu certo. Teve aprendizado, tá? Pode não ter sido fácil, mas não é que não deu certo. Deu certo. É que alguns acabam, tem uma hora que acaba, tá? Então não é que não deu certo. Então tá aqui. Mas o que acontece? A gente pode flutuar pro lado
eu não sou o suficiente, tem alguma coisa errada comigo, né? Aí influencia a autoconfiança da gente. Mas a gente tem que fazer um esforço para não deixar que isso aconteça, tá? Porque os relacionamentos, as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um motivo, que é para poder ensinar para a gente alguma coisa. Eu vou repetir, nós não estamos aqui só para poder passear, curtir, ou trabalhar, ou cuidar disso, ou cuidar daquilo. O ser humano, a nossa essência, a nossa alma, porque nós somos uma alma num corpo. Nós não somos um corpo numa alma. O nosso imortal, o que está tendo uma experiência e o que está evoluindo aqui nesse planeta, é a nossa alma, é a nossa essência, é a nossa mágica, é o nosso brilho. Então isso é o que está evoluindo aqui. Isso é o nosso, é o imortal, né? Então o que acontece? Então acontece coisas assim, né? Os relacionamentos, a gente pode ter uma tendência, né, a olhar e achar que a gente é o culpado. Não, vamos lá. Primeiro, os relacionamentos eles acabam na hora que tem que acabar, né? E o que a gente tem, outra coisa, o que a gente pode fazer para poder melhorar, para poder ter melhores relacionamentos? Tem um lado da gente que é muito carente, que nós estamos talvez colocando a nossa felicidade na mão de uma outra pessoa. Tudo. Eu só vou ser feliz o dia que eu ter alguém. Não, nós temos o nosso lado físico que nós temos que cuidar, a nossa saúde, o nosso corpo. Nós temos o lado mental que nós temos que cuidar, uma mente mais calma, né, mais saudável. Nós temos os nossos outros relacionamentos que nós temos que cuidar. Amigos, família, filhos, trabalho, porque o ser humano ele foi feito para se relacionar. Ele não foi feito para ficar sozinho, ele foi feito para se relacionar. Então nós temos também os nossos relacionamentos. O que mais que nós temos? Nós temos o nosso trabalho, a nossa individualidade, a nossa criatividade, a nossa criação. Então nós não somos uma pessoa com só um lado, nós somos multifacetados, nós temos vários lados para atender. Então a gente não pode colocar tudo só no amor romântico, todas as expectativas. E se a gente cair nessa de que tem alguma coisa errada comigo, o relacionamento, não sei o que, a culpa sou eu, vai afetar todas as áreas. Tá? Então aqui está falando, pensando que eu não sou o suficiente. Posso estar lidando com alguém que está lidando com dificuldade em um relacionamento atualmente, pode estar nessa energia. Sim, nós não somos de ferro, nós não somos gelo. A gente tem sentimentos, a gente vai doer, vai sentir, vai. Mas a gente respira fundo, digere aquilo, sente a dor, não põe na caixinha. Porque se você pôr na caixinha um atrás do outro, essa caixinha vai explodir. E o seu mental vai ser prejudicado. Então não põe na caixinha, sente, respira fundo, digere, mas não pega pessoal. Talvez não era aquela pessoa, ou não é a hora, ou eu tenho que mudar, ou tem um ciclo que eu tenho que fechar. Eu estou deixando alguém fazer isso comigo que eu não deveria deixar. Ou eu tenho que prestar atenção no meu trabalho que está pendente, eu tenho que prestar atenção na minha saúde. Mas não coloca tudo no emocional, no amor romântico. Tá? E de novo, sim, vai doer. Nós vamos sentir, a gente vai. Tá? Igual eu falo, eu gosto de sair com minhas amigas, falar com as minhas amigas, beber alguma coisa, um vinho, uma cerveja, sei lá, distrair um pouco, quando eu estiver pronto. No começo pode ser que eu nem estou pronta, no começo pode ser que eu quero ficar na minha cama debaixo de coberta, digerindo ali eu mesmo. Tá? Mas quando você estiver pronta, procura suporte com os amigos, procura suporte com pessoas que você ama, ou faz alguma coisa que você gosta.
tá? Mas não pode pegar e não achar que você não é o suficiente. Você é o suficiente. Você nasceu o suficiente. Você é perfeito. Você é perfeito. Você é pura magia. Você é um feixe de luz. E você é um feixe de luz. Tá? Luz, 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 luz. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa outra carta. Essa outra carta fala Ilha do Tesouro. Tem alguma coisa aí, tem uma tartaruga aqui, né? A tartaruga, ela é símbolo de ir devagar. Vamos ler a mensagem dessa carta. Número 9, o eremita. Você pode estar lidando com alguém do signo de Virgem, né? Número 9. O eremita, ele é devagar, porque o eremita, ele se retira e vai pensar, vai resolver os nós internos dele, né? Vamos lá. 9, vamos ler a mensagem dessa carta. 9. 9. Mensagem de relacionamento. Vamos ver. Ok. O seu relacionamento é um tesouro, provendo para você, mas vai te prover ainda mais, vai te prover mais do que você precisa. Talvez nesse momento você pode não estar vendo isso. Ok. Não interessa quanto tempo vocês estão juntos. Você e o seu parceiro estão sempre descobrindo joias escondidas sobre vocês mesmos. Pessoal, eu quero enfatizar que essa mensagem, ela está na página 33, tá? Não sei se você consegue enxergar aqui. Ela está na página 33, tá? 33 é um número master, tá? Depois deem uma olhada, pode significar alguma coisa para vocês. A mensagem que eu estou lendo está na página 33, saiu para vocês. Vamos lá. Então, não interessa o que quanto tempo vocês estão juntos, vocês vão sempre descobrir coisas novas um sobre o outro. Agora é um momento de descoberta. É como se tudo tivesse entrando em sincronia e tudo é novo de novo. Tudo está sendo novo de novo. O romance está desabrochando e o amor está no ar. Você pode ter certeza que esse relacionamento vai trazer para você grandes presentes, grandes conquistas e lições e aprendizados, né? Porque lições de vez em quando parece até assim tão pesado, né? Vamos falar aprendizados, tá? Então tenha certeza que esse relacionamento vai trazer para você grandes conquistas, muita coisa boa e grandes aprendizados também. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o seu coração aberto. A mensagem dessa carta é para você celebrar o amor e tudo aquilo que o amor te ensina. Tá? Tudo aquilo que o amor te ensina. Eu quero lembrar a vocês que o amor não é contido o medo. O amor não é contido, no amor não está contido o medo. O amor, ele é aberto, ele é incondicional, não interessa o que ele é o amor, tá? Então, vamos dar uma olhada agora. Mensagem de vocês, a gente já leu aqui. Vamos começar com o tarô. Vamos dar uma olhada na energia de vocês. Eu vou embaralhar bem esse deck. Eu já acabei de fazer um jogo com ele. Vamos lá? Ok. Áries, amor, próximos 30 dias. Como que tá a energia? Não só amor. Não só amor. Geral, tá? Vamos ver, qual que é a energia de Áries? Vamos ver, o que tá chegando, o que tá saindo, vamos ver, o que tem para Áries aqui? Vamos ver, os próximos 30 dias, o que tá acontecendo? Tem dinheiro, tem trabalho, tem promoção, tem viagem, tem amor, o que tem aqui? Vamos ver.
Deixa eu tomar mais um pouco de água. Vamos lá. 5 de espadas. Medo. Um pouco de pé atrás. Ciúmes. Deixa eu continuar. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês. 5 de espadas. Tá vendo como tem a distância entre essa espada e essa? São 2 corpos. Aqui tem um pouco de medo, tem um pouco de distância. Tem alguma coisa, alguém pode ter feito alguma coisa que irritou vocês, sabe? Que pode ter ligado e apertado um botão. Isso me veio na mente, foi isso. Alguém pode ter apertado um botão. Sabe aquelas pessoas que elas sabem apertar os nossos botões, né? Tem gente que aperta os nossos botões sem nem saber, né? Os botãozinhos ali dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, né? É por isso que é importante a gente ser forte, se empoderar. Porque todo mundo tem esses botões. E quando alguém aperta eles, a gente não deixa a gente reagir. Entende? Todo mundo tem os botões. Os botões são os gatilhos. Todo mundo tem. Toca ali na feridinha. Toca ali, apertou num botão meu. Entendeu? Alguém pode ter feito isso aí. E vamos continuar, deixa eu ver. Ok. Aqui pode ser alguma coisa em relação a trabalho. Nós temos um pajem de ouros com um rei de paus. Pode ser alguma coisa em relação a trabalho. O rei de paus fala de projeto, o rei de paus fala de liderar, fala de seguir. O rei de paus fala de seguir o seu caminho, de liderar, de fazer o que tem que ser feito, de iniciativa, de poder interno, liderança, tá? Pajem de ouros. Pessoal, aqui é muito forte alguma coisa em relação a trabalho, tá? Alguma coisa que vocês estão começando, ou vocês vão começar. Esses 5 de espadas aqui pode ser sim, pode ser que alguém aí, algum gatilho, pode ter sido algum tipo de medo em relação a algum projeto que tem que ser iniciado ou que está se iniciando, sabe? Pode ser algum tipo de, tá? Porque aqui tem algum investimento que você tem que fazer em alguma coisa em relação a trabalho. Ou você tem que investir seu tempo, ou você vai ter que investir o seu conhecimento. Muitos aqui têm que liderar alguma coisa. Aqui alguém tem que ensinar, liderar, ensinar. Porque nós temos um pajem, né? O pajem é a criança, é o estudante, é o aluno, né? O pajem é o... Tá? Vamos ver. Aqui uma coisa que eu tô vendo é que você, Áries, você é exemplo para várias pessoas. O seu comportamento conta. Isso é que eu tô vendo aqui. Porque você aqui aparece como rei de paus. Vocês podem estar lidando com alguém de leão. Vocês estão aqui lidando com... Vocês aparecem aqui como um rei de paus. Vamos ver. Tem muita gente aí olhando para vocês. Ok. A torre. Ok. Alguma coisa pegou de surpresa. Alguma coisa vai pegar você de surpresa. Ou pegou você de surpresa. Tá? A torre tá aqui. A torre fala, é hora de deixar cair. É hora de não segurar. É hora de não interromper essa mudança. É hora de não interferir nesse caminho. Deixa a torre cair. Deixa. Porque se você não deixar a torre cair agora, ela pode cair mais para frente. E de qualquer maneira, nós temos que preparar o solo para poder construir uma torre nova, para poder construir algo novo. Onde que está essa torre? Tá? Então aqui está falando, não é hora de interromper. É hora de entrar em ação. É hora de fazer o que tem que ser feito. Tem alguém voltando aqui na energia de vocês? Nós temos aqui um cavaleiro de espadas, uma pessoa... Olha isso. Dá uma olhada nessa carta. Você pode ver... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Você pode ver que ele mudou a direção do cavalo, tá vendo? Você pode ver que ele pegou a rédea, e ele virou. Ele estava indo para lá, e ele pegou a rédea e virou
Tem alguém voltando, tá? Nós temos aqui forte Gêmeos, nós temos aqui forte Leão, Aquário, Touro, ou esses signos no mapa, e Escorpião, porque a torre é Plutão, né? Tem alguém voltando aqui para vocês com tudo. Vai dar um oi, vai falar vai mandar uma mensagem, vai querer encontrar. Tem alguém aí, vocês vão ter uma proposta para começar algo, tá? Pode ser alguma coisa em relação a trabalho, sim, também. Mas aqui vocês vão ter uma proposta para começar algo. Vamos começar algo. Vamos começar algo junto. Vamos começar um relacionamento junto. Aqui tem uma proposta para começar algo. Muito interessante. E é de alguém que volta. Pode ser algum tipo de trabalho que você, alguma entrevista, alguma coisa que você deixou para trás em relação ao trabalho que volta. Tá? Aqui está pedindo, para alguns de vocês aí vai ser alguma coisa temporária, tá? Para alguns aí vai ser alguma coisa temporária, mas aqui está pedindo que você não pense muito, que você faça, tá? Aqui está pedindo que você não pense muito, né? Porque esse cavaleiro não pensa, ele é bem rápido, ele não pensa muito para fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem uma mudança, aqui é a mesma questão, porque tem a torre, então é mesmo aqui alguma coisa vem à tona, descobrir alguma coisa, iniciar, certeza, a torre do lado do pajem, o pajem é o começo, né? Ou seja, aqui vocês vão começar alguma coisa em breve, viu? Para muitos aí é um relacionamento, e nós temos forte aqui, muito forte, Leão, Gêmeos, eu já falei os signos, né? E para outros aqui tem em relação a, pode ser para a mesma pessoa, mas em relação ao trabalho, tem aqui um projeto novo, alguma coisa que vocês estão começando, que vai começar, que vai exigir que você comece mesmo, ou você vai ensinar alguma coisa assim, tá? E o 5 de espadas fala, não é hora de você se engajar com negatividade, não é hora de você se envolver com negatividade, não se envolva com negatividade, tá? Negatividade é tóxico. Alegria é tóxico. Alegria é tóxico. Você fica perto de uma pessoa alegre, você já levanta o seu astral. A negatividade é 10 vezes mais tóxica. Uma pessoa negativa, que vibra muito baixo, muito negativa, pode transformar um ambiente. Pode transformar 10 pessoas com um comentário. Tá? A negatividade é muito mais tóxica do que a alegria, do que a positividade. Então não é hora de você se envolver com negatividade, tá falando aqui, tá? Relacionamentos, trabalho, seja lá o que for. Então, Áries, vamos dar uma olhada agora como que tá a energia da sua pessoa, tá? Depois eu vou dar uma olhada do que essa pessoa sente realmente em relação a você e eu vou perguntar qual que vai ser o próximo passo dessa pessoa em relação a você. Nós vamos perguntar o que essa pessoa sente realmente em relação a você. Agora, nós vamos ver como que está a energia dessa pessoa. Ok, vamos lá. Cavaleiro de Paus. Movimento. Se atirar, empolgação, fazer algo, viagem. Essa pessoa pode estar viajando, viu? Ou pode estar planejando uma viagem aí para chegar até vocês, que você quer movimento. Mudança de casa. Vamos ver, deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver isso. Ok. Rainha de espadas, Ás de ouros, Pajem de copas. Nós temos aqui, vocês podem estar lidando com alguém de Libra, Sagitário, Escorpião, já falei, Peixes, tá? Peixes forte aqui também. Ou esses signos no mapa. Pessoal, eu falei para vocês que tem alguém voltando, né? Essa pessoa está pensando em mandar uma mensagem, tá?
Mas não vai ser uma mensagem, vai ser uma mensagem assim, bem objetiva, bem direta ao assunto, sem querer enrolar, tá? Nós estamos falando aqui do Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus, ele não vai perder tempo enrolando, ele fala o que ele quer falar e ele não pensa para falar, tá? Essa pessoa ela pode estar à distância, essa pessoa ela pode estar viajando, grande chance dela estar viajando, tá? Essa pessoa, se ela tiver à distância, ela vai querer se movimentar até você, vai querer se movimentar, chegar até você, tá? É uma pessoa que está em alta reflexão, pensando o que aconteceu, o que deu errado, o que pode ter acontecido, o que está acontecendo, tá? É uma pessoa que vai querer comunicar e ela vai querer comunicar talvez até um pouco... a energia que eu estou sentindo aqui é muito direto, tá muito objetivo. Até falando um pouco aí sim do romance que tem, tá? Do romance que tem, tipo assim, eu gosto de você, eu sinto atraído ou atraída. Você é importante para mim, tá? Se essa pessoa estiver falando com outras pessoas, é uma pessoa que tem você como a prioridade deles, viu? Se essa pessoa estiver falando com várias pessoas, é uma pessoa que tem você, Ás de Ouros, tem você como prioridade. É com vocês que eles querem tentar, é com vocês que eles querem firmar, é com vocês que eles querem ter alguma coisa, tá? Tem aqui uma energia, porque nós estamos falando do Cavaleiro de Paus, né? O Cavaleiro de Paus sempre tem mais do que... Sempre está conversando, né? Sempre ele é muito comunicativo, extrovertido, né? Mas eu vejo que é com vocês aqui que eles estão. Agora, tem uma energia assim, eles estão muito pensando. Primeiro, eles estão pensando... Alguns de vocês aí pode ter tido uma conversa entre vocês que... Você pode ter falado alguma coisa que eles entenderam mal, ou que eles pegaram mal, pegou mal, não entendeu muito bem. Porque tem aquela história, né, que a mulher é de Vênus, o homem é de Marte, né? Que Vênus é um planeta feminino, Marte é um planeta masculino, né? Então por isso tem as diferenças, né? E sim, são dois planetas diferentes, né? Então, aqui, ó, eles estão pensando, é como se eles estivessem pensando sobre alguma conversa que eles tiveram que ele pode não estar entendendo, eles podem não estar entendendo muito bem o que aconteceu. Eles estão aqui também muito avaliando o lado deles, o que eles podem ter feito, o que aconteceu, tá? Eles estão muito assim, querendo ter clareza, rainha de espadas, né? Querendo ter clareza para comunicar, para falar, tá? Aqui teve para alguns de vocês alguma conversa que teve aí, ou que não teve, ou vocês ignoraram eles, tá? Que eles estão muito reflexivos sobre isso, mas tem aqui uma mensagem. Tem aqui eles estão, como se fala, é um crush, eles estão empolgados com vocês, eles têm olhos para vocês, estão pensando em vocês, estão sonhando com a possibilidade de vocês, tá? Tem necessidade para essa pessoa aqui também, olha só, comunicação, viu? Tem uma questão muito forte aqui sobre a comunicação deles, sobre o jeito que eles falam. De repente você não é o que você quer, ou não é o que você gosta, ou não é o que você espera, tá? Tem muito forte essa questão, tá vendo? Como tem a comunicação, a rainha, a comunicação deles pode ser pouca, ou pode ser escassez na comunicação. Mas eu falo que é uma coisa que eles estão refletindo e vão querer fazer um esforço para poder mudar, viu? Para poder melhorar. Eles querem entender, como se eles também não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Pessoal, essa leitura, ela é para milhares de pessoas. Se você quiser fazer uma leitura com a sua energia, com a sua pessoa, a informação está na descrição do vídeo abaixo. Você pode mandar uma mensagem, você fala diretamente comigo, tá? Vamos dar uma olhada agora, o que vai acontecer próximo entre vocês.
E o que essa pessoa realmente sente por Áries? De verdade, vamos ver. O que essa pessoa sente realmente por Áries? Ok, aqui, ok, gratidão, vamos lá. O que vai acontecer próximo entre vocês? Justiça. Ah, eu falei pra vocês, é uma pessoa que vai querer fazer justiça, uma pessoa que vai querer trazer equilíbrio, vai querer consertar a situação, sabe? E também tem uma coisa que tem aquela frase, né, que a gente colhe o que a gente planta, né? Essa pessoa, ela tá meio que caindo na real, que eles plantaram alguma coisa errada, porque sim, a gente colhe o que a gente planta, né? E você recebe aquilo que você dá. Isso é uma lei, não adianta. Isso é uma lei da natureza, é uma lei do universo, você vai receber aquilo que você dá. Ah, não é bem assim. É assim. Espera aí. Vamos dar uma olhada agora o que essa pessoa sente realmente em relação a vocês. Aqui, ó. 2 de ouros. O 2 de ouros fala que essa pessoa sente... Primeiro, essa pessoa acha que vocês podem ter alguém, viu? Essa pessoa pode estar achando que vocês têm uma outra pessoa. Segundo, que essa pessoa acha que eles têm que tomar uma decisão e tem que ser rápido. Eles não podem demorar. Eles não podem ficar enrolando muito, tá? Porque eles querem fazer algo para vocês, querem colocar o trabalho, querem colocar o esforço, querem conhecer você melhor, quer sair com você mais, quer ir para frente, quer seguir. Tá? O 2 de ouros, essa pessoa, inclusive, ela pode estar, como eu falei aqui, se for uma pessoa que está lidando com outras pessoas, eles sabem que eles têm que tomar uma decisão. Eles sabem que não dá para ficar malabarismo com duas energias, né? Porque isso aqui é malabarismo com duas energias, né? Tá? Então é isso que essa pessoa sente. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada qual que é, o que essa pessoa falaria para você. Vamos ver. O que essa pessoa falaria para você? Vamos ver. Aqui. O que essa pessoa falaria para Áries? Eu estou me comportando como eu me estou me comportando como se não me importasse com o que aconteceu. Mas eu me importo. Eu só quero fingir que eu não me importo. Tá? Eu estou fingindo, eu quero parecer que eu não me importo, mas eu me importo. Por favor, aceita o meu perdão para que a gente possa continuar. I'm sorry, me perdoa, me aceita o meu perdão para que a gente possa continuar. Em 1 ano ou mais. Para mim aqui tem compromisso sendo realizado, casamento, morar junto, mais ou menos 1 ano, tá? Em 1 ano ou mais, tá? Então, Áries, essa foi a sua leitura. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até logo.